Olá! Olha, gente, boa tarde a todos. O que acontece? O pastor Rodrigo Mocelin, que é um pastor antifeminista, contra a esquerda, bastante conhecido, né? Tem bastante seguidores, inclusive. Ele fez um vídeo chamado O Homem Pode Se Defender da Mulher, porque o Dana White, que é um lutador, ele levou um tapa na cara da esposa e ele devolveu. Só que a fala desse pastor que combate o feminismo foi uma fala totalmente misândrica. Foi um vídeo de praticamente incentivo à violência contra o homem, de incentivo ao abuso contra o homem. E eu fiquei extremamente estressada quando eu vi aquilo, porque foi difícil de acreditar. A igreja tem que ter um papel de combate à misandria, de combate ao preconceito contra os homens. E ver um pastor falando isso praticamente legaliza todo tipo de abuso contra o homem. E, gente, isso dentro da igreja. A igreja já deve um tanto para a causa. Porque a igreja foi uma das principais que deu voz ao feminismo. E hoje a igreja deveria sim se retratar, deveria sim estar fazendo algumas coisas. Conheço uma página chamada Marchonaria, que é uma página cristã que lida com essa questão dos homens, que eu acho maravilhosa. E outras igrejas deveriam entrar nessa questão. Não é o que está acontecendo e eu vou mostrar para vocês esse vídeo através desse telefone aqui, porque eu não vou ficar editando isso aqui. Então eu espero que vocês vejam, a gente vai pausando e vai conversando, tá bom? Se tiverem mandando mensagens aqui, mais uma vez, não tá aparecendo nada pra mim. Qualquer coisa vocês tentam mandar na caixinha de perguntas, porque pode aparecer. E de vez em quando vocês vão ver uma senhorinha passando aqui, é a minha mãe, tá bom? Então vou liberar o vídeo aqui pra vocês verem e vamos conversando. Vira, abençoado de Jesus. Vamos lá? A mulher do Dana White, o chefão do UFC, deu um tapa na cara dele. E ele respondeu com outra bolacha na orelha dela. E aí a gente estava debatendo aqui, gente, na igreja. E aí, nesse caso, o homem pode se defender, responder com violência física quando ele é agredido fisicamente? Curta, comente, se inscreva e bora pra mais um vídeo. Gente, ao invés de falar, né, julgar o Dana White em si, apenas, vamos falar de maneira geral, afinal eu nem sei do que aconteceu direito, o que o motivou, enfim, então vamos tentar tratar de maneira geral, pegando esse gancho aí, e de modo geral, um homem pode se defender fisicamente quando uma mulher o agride? Eu acredito que não. Eu acredito que não, pois o homem é mais forte. Simples assim. O homem é mais forte. Calma aí, vamos lá. Vá até o final, antes que você queira me bater aí, me agredir. Ó, a gente não tem um versículo bíblico específico dizendo homens apanhem calados. Mas a escritura declara que o homem deve ter consideração pela mulher. E o texto bíblico diz, né? Porque a mulher é parte mais frágil. Rapaz, eu já levei um tabefe na orelha, na fuça de uma mulher. Eu não era crente na época e a moça gostava de mim, mas eu não gostava dela. Então eu disse que a gente não ia dar certo. Eu tentei ser o mais educado e sensível possível, mas a moça frustrada, pô! Deu uma bolacha na minha orelha. Eu não fiz nada. E eu acho que é isso que um macho tem que fazer. Nada. Pois, o que há de mal? Primeiro, o homem, o marido, ele deve apanhar da esposa e não deve fazer absolutamente nada. Eu primeiro me pergunto se esse é o tipo de conselho que ele dá pra uma mulher cristã que tá apanhando do marido. Coisa que eu duvido de que seja nada. Eu duvido mesmo. Primeiro, a mulher, quem é cristão, tem o dever obrigatório de orar, pedindo ao Espírito Santo, né, a Deus, a Jesus, que lhe dê os dons do Espírito, que seriam domínio próprio. Domínio próprio é controle, gente, você saber se controlar. Doçura, se for pra retirar o ato de violência, que retire. Aí aparece um animal, que se diz pastor, falando que o cara tem que apanhar da mulher e ficar quieto. Se eu vou falar pra vocês assim, o marido tem que, na hora que ele receber, ir pau na mulher? Não. Ele pode se defender de outras formas, que é se retirando, pedindo divórcio, porque tem total liberdade pra isso, né? Nunca vi a igreja, a própria igreja, assim, o marido na vida da mulher, ele tem que ser como Cristo é na igreja. E em que momento que a igreja sai dando uns tapas em Jesus,
sai fazendo sacanagem, esse tipo de situação. Simplesmente não tem. E eu duvido que esse seria o conselho que ele daria pra uma mulher que tá sofrendo violência doméstica. Ah, não, olha, é o seu papel de fêmea ficar apanhando seu marido. Não, definitivamente ele não falaria uma coisa O dessa. que há de masculinidade em usar força contra alguém infinitamente mais fraco do que eu? Ô louco, que homens eu seria se eu não pudesse aguentar um tapinha? Sabe, Que mulher que eu seria se eu aproveitasse da minha condição de mais fraca, se eu aproveitasse da minha condição de ter o apoio da justiça para ficar praticando violência contra o meu companheiro? Que mulher eu seria se aproveitasse dessas circunstâncias para ficar abusando do meu companheiro e falando com ele: você é macho, você tem que aguentar levar umas humilhações, uns tapas na cara, umas porradas, porque é isso que o cara cristão faz. Não é? Não, obviamente não é. Isso é um absurdo, é um abuso, e vindo de um pastor da igreja, isso aí é ainda mais difícil de tolerar. vi várias mulheres cristãs, conservadoras, antifeministas, comentando sobre o tabefe que o Dana White deu, dizendo assim: ó, vocês feministas pedem direitos iguais, vocês dizem que são iguais, e aí vocês dão o primeiro tapa e não querem receber um tapa. Eu as entendo mesmo que mulheres digam isso, entendo mesmo, mas eu como homem não acho normal que um homem responda com violência contra a mulher, ainda que essa mulher seja terrível, terrível. Eu acredito que primeiro, ele faz a pergunta, né? O que há de másculo em você bater em alguém mais fraco? Agora, alguém me responda, por favor, o que há de másculo em você receber agressões? Isso não tem. A questão das antifeministas ficarem levantando a bandeira de vocês não querem igualdade, então tem que apanhar? Porra, meu. Você quer dar argumento pra feminista, é você agir igual uma idiota. Eu já vi antifeministas levantando bandeiras absurdas, extremamente imbecis, porque assim, se o feminismo defende isso, então eu vou o contrário. Mas tem algumas coisas que o feminismo fala que não é totalmente ruim, tipo quando fala especificamente de violência mesmo, mas sem ser recebida. Aí eu vou virar, não, tem que apanhar mesmo porque é o que vocês querem, né? Igualdade, tá, pá, pá, pá. Isso é bem ridículo. Eu lembro que antes eu estava num grupo antifeminista e apareceu uma mulher, um grupo que pertencia a mim e outras pessoas, ela queria falar com mulheres que sofriam na época eu sofria violência doméstica, só que eu queria esperar que aparecesse alguém que pudesse falar para os homens também. Eu não queria que fosse destinado só a mim. Eu queria que outros homens também que estivessem no grupo também tivessem acolhimento. Eu ia deixar a mulher lá, mas as antifeministas preferiram expulsar a mulher. Que absurdo você falar de violência contra a mulher. Enquanto eu queria que alguém ali para poder falar sim da violência, mas que pudesse abranger os dois casos. Então tem antifeminista que não entendeu o papel do antifeminismo. o homem pode sim se defender caso ele veja o tapa vindo, né? Ele pode se desviar. Se a mulher fica muito agressiva, ele pode imobilizar essa mulher. Mas definitivamente revidar. É porque pra mim aqui opera o princípio da covardia. O homem é mais forte, a mulher é mais frágil. E isso é um tema importante porque a gente tá hoje nesse universo de masculinidade. O que é ser macho de verdade? Poxa, ser macho pra mim é isso. Não aguenta uma humilhaçãozinha. Nós estamos aqui pra morrer pelas mulheres. Eu sei, algumas são terríveis, mas estamos aqui pra isso. Então, o princípio da covardia pra mim que me ajuda a pensar nesse caso. Uma vez eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, meu irmão tinha 12. O que é você ser um macho, de acordo com o pastor Rodrigo Mocelin? Você ficar aguentando humilhação. Gente, não é jamais o seu papel. Independente da sua fé, independente da sua crença, se você tem ou não, jamais o seu papel é ficar apanhando, é ficar sofrendo humilhações. Pelo contrário, isso foge da instituição do casamento que esse mesmo pastor prega. A instituição do casamento, de acordo com a Bíblia, não tem absolutamente nada disso. E quando surge uma anta dessa, falando que esse é o papel do homem, que o homem tem que aguentar abusos, é óbvio que vai ter pessoas que falam, pensando, pra que eu quero uma merda de vida como essa? Vou ficar sofrendo violência da minha parceira e tendo o pastor passando mão em cima da cabeça delas. Isso simplesmente não dá, não tem como, não tem forma de ser aceitável.
E pra mim é muito pior, porque vem da boca de um pastor, não vem da boca de qualquer pessoa que pertence a uma igreja. Vem da boca de uma pessoa que ensina outras pessoas. Então eu tô imaginando assim, dezenas, milhares de pessoas que viram esse canal, que seguem esse cara, homens que estão ali sofrendo, passando por esse tipo de violência e tendo que aguentar calado porque um pastor falou que ele tem que apanhar, que ele tem que sofrer. Nós temos 4 anos aí de diferença e a gente tava jogando futebol. Aconteceu uma disputa lá, eu nem lembro corretamente o que aconteceu. E um rapaz que tinha 14 anos, ou seja, 2 anos mais velho que o meu irmão, ele foi pra cima do meu irmão. Foi com aquele olho assim de vou te destruir. E assim, esse garoto era mais velho que o meu irmão, 2 anos, mas era mais novo que eu. Então quando eu vi que ele foi pra cima do meu irmão, eu fui pra cima dele. Fui pra cima dele e... Enfim, deu uma voadora no rapaz, o rapazinho caiu. Só que assim, 2 anos, quando você é garoto, 2 anos de diferença é uma eternidade. Aquele rapaz tinha 2 anos a mais que o meu irmão, é uma diferença enorme, uma covardia. Mas eu também tinha 2 anos a mais que o rapaz. E aí, eu defendi o meu irmão ali, porque o rapaz ia bater no meu irmão, tá muito claro que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, eu fiquei assim, sei lá, eu fiquei vários dias muito mal. Muito mal, porque eu falei, puxa, mas o rapaz era uma covardia o que ele tava fazendo com o meu irmão, mas eu também era mais velho que ele. E eu não era cristão nessa época, não. Eu defendi o meu irmão, ninguém na época ali me recriminou, mas eu não conseguia ficar bem. Porque esse senso de covardia, porque eu era maior que o rapaz. Então eu lembro que isso corroía a minha consciência. Eu não era crente, não frequentava igreja, eu não tinha uma consciência cristã, mas eu tinha uma consciência. E eu pensei, puxa, eu podia ter protegido meu irmão de outro jeito. Nem sei se era possível, mas, enfim, a ideia de covardia, de alguém infinitamente mais forte que o outro, não, no caso ali não era infinitamente, mas era mais forte, maior. E ninguém me recriminou, eu não tinha lido nada na Bíblia, eu não tinha ouvido nenhum pregador, mas a minha consciência gritava, que aquilo não era covardia. Então hoje, em muitos meios cristãos, tem se falado sobre masculinidade bíblica. O feminismo, ele dominou a cultura a tal ponto que até a igreja foi engolida por essas ideias diabólicas. E, diferentemente do que dizem as feministas, o feminismo não é luta por direitos iguais. O feminismo é uma luta contra o homem macho. É uma guerra contra a masculinidade. Me enviaram um vídeo de um rapaz. E como é que a gente vai combater o feminismo? Apoiando a misandria contra o homem dentro da igreja. Que ideia sensacional! Deboche na minha voz, pelo amor de Deus. Que ideia sensacional, vamos combater. Ele tá certo, o feminismo é um movimento de ódio contra o homem, não é um movimento de igualdade. Quem fala que tá horrível, tá bem desinformado. E ele tá certo em falar que o feminismo dominou a igreja. Gente, dominou de um jeito em que tem cristãs apoiando aborto, cristãs apoiando traição, cristãs apoiando um tanto de coisa absurda. Mas se o feminismo é um movimento de misandria contra o homem, de ódio e preconceito contra o homem, aonde que apoiar a violência contra o homem, o abuso físico, emocional, psicológico, financeiro contra o homem, combate o feminismo. Simplesmente não combate, coopera para que o feminismo continue dentro das igrejas. Dizendo que a psicologia agora, a Associação de Psiquiatria Americana, está dizendo que a masculinidade é uma patologia. Meu Deus, vocês acham que dá um bom vídeo? Deixa eu comentar aqui. Mas enfim, então o feminismo é uma guerra contra a masculinidade. Então por conta de tudo isso, o homem hoje, inclusive o homem cristão, ele foi perdendo a sua virilidade, foi perdendo a sua masculinidade. Por exemplo, um sinônimo de masculinidade é liderança, é assim que Deus define o homem. Mas muitos homens não lideram mais suas igrejas, não lideram mais suas casas, pois eles têm medo de serem taxados de amantes do poder, de opressores. Ora, apesar de ser comum vermos pessoas usando autoridade para concederem privilégio a si mesmas, a liderança não é algo mal em si mesma. E que pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. E se exige um alto grau de sacrifício para se exercer uma liderança genuína. Sim, a genuína liderança é um enorme fardo. Mas muitos homens não têm sido machos o bastante para assumir esse fardo, tanto em casa quanto na igreja. E têm jogado de maneira cretina essa responsabilidade, que é dos homens, sobre os ombros das mulheres, que muitas vezes agora precisam sair de casa para trabalhar, depois ainda tem que cuidar da casa e ainda liderar o próprio marido. Isso está errado e precisa ser consertado, pois no final, nessas famílias disfuncionais, quem mais sofre são as crianças. E outra característica dos homens é que eles são fortes, e a sua força física existe para arar a terra, para pegar em espadas, para proteger os mais fracos. Sim, este é o motivo da força física do homem, proteção aos mais fracos, um dos motivos, e não para agredir os mais fracos, ainda que
não agredir as mais fracas, ainda que elas sejam terríveis. Homens devem ser fortes o bastante para aguentar uma humilhaçãozinha, um tapinha, baterem em mulher. Meu ovo. Não é sinal de liderança, não é sinal de masculinidade bíblica aceitar abusos. Nós não conseguimos imaginar nenhuma pessoa que lidera uma empresa, ninguém que lidera uma igreja, ninguém que lidera coisa nenhuma, levando porrada, sendo espancado, levando unhada, recebendo objetos na cara, no corpo, sendo desrespeitado, desmoralizado perante as pessoas. Isso não é sinal de liderança. Sinal de liderança, pelo contrário, é você ver alguém começar a falar com essa palhaçada e falar assim, para agora. Para agora. É esse caminho que você vai tomar? Então, é o divórcio, é a solução, é o resultado. É isso que você quer? Quando o homem se submete a uma violência, a um abuso, se ele tem filhos, o que ele está falando para os filhos é: primeiro, vocês vão ser abusados, porque é a mãe de vocês, então tá liberado. Você pode bater no pai, pode bater em vocês. E para essas crianças que vão crescer vendo uma mãe abusando de um pai, eles vão adotar para si pessoas, companheiros, mulheres ou homens que vão agredi-los também. Então, que merda de papel de liderança é essa? Com certeza não é bíblica. Pra estar um pastor falando de uma coisa dessa, de um absurdo desse. Pelo amor de Deus. Então, homens que aqui estão, se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, não quero saber a sua denominação, a sua religião. Se você considera Deus, considera Cristo, alguma coisa assim, não aceitem abusos de nenhuma forma. Me falaram aqui, acho que foi ontem no Facebook, que a Igreja Católica, por exemplo, permite traição. Não pode se separar em caso de traição. Na Bíblia não é isso que tá falando não, meu amor. A Bíblia te dá total autorização para você que está passando por isso se divorciar. É a Bíblia. Não é a religião, tô falando da Bíblia. Então jamais aceite nenhum tipo de ofensa, de abuso, só porque um pastor, um padre, alguma pessoa falou, tentando usar a religião para fazer você permanecer nisso. Isso não é sinal de liderança nunca. Para mim parece aquelas mulheres que falam assim: ah, se você não aceita isso é porque você não é macho o suficiente ou se esforça para gostar de mulher. Nesse caso tem que ser um esforço mesmo. Porque para tolerar abuso, isso é inaceitável. Continuar o vídeo desse senhor aqui. Pra aguentar uma humilhaçãozinha, um tapinha, bater em mulher. Até, sabe, até ímpios bêbados fazem. Até ímpios bêbados conseguem bater em mulheres. Mas tem que ser forte o bastante pra se controlar. Controlar o seu gênio e sua força. E engolir, muitas vezes, a humilhação. E a canalice de algumas mulheres que sabem disso. Sabem que os homens tendem, a maioria, tendem a jamais não aguenta, não, pula fora. Pra resistir a essa canalice. Isso, Deus nos fez assim. Fortes pra aguentar isso. Não. Tudo em nome da honra. De que homem não bate em mulher. Não e nem apanha. O feminismo é uma desgraça. Um de seus dogmas centrais, todos os homens são opressores, é uma mentira. Mas sabe por que tem tantas mulheres que acabam caindo no canto da sereia feminista e se convencem de que nenhum homem presta? Porque algumas mulheres vieram mesmo de lares em que os homens não prestavam. Também. Eu já aconselhei muita mulher que foi vieram de lares que mulheres não prestavam. De que as mães batiam no pai, traía. E descontar as suas frustrações na mamãe e nas crianças. Ele não era homem o bastante para enfrentar o chefe, mas tinha coragem de sobra para agredir a mulher, para descontar na mulher. Esses homens violentos são fracos. Esses aí são fracos. Sim, não conseguem se controlar, são um bando de frouxo. Não conseguem se dominar. Não tem ombros largos o bastante para aguentar o peso do mundo. Só uma coisa, a página, eu sou absolutamente contra a violência. Independente de quem pratique, independente de quem sofra. Eu sou contra o homem revidar pela seguinte questão. Se você revidar, você não vai ter apoio da justiça. Você vai ser preso mesmo que você tenha sido vítima primeiro. Isso é uma questão óbvia. Então, o conselho que eu dou pra você, se você sofreu uma violência doméstica da sua parceira, pula fora. Ah, eu sou casado, troca. Ah, eu sou católico, meu padre não deixa. Vem pra outra igreja, não é problema, porque a Bíblia não permite abusos. A Bíblia é contra esse tipo de situação. Então não tem essa de permitir, não tem essa de aceitar. O peso do mundo que você tem que carregar não se chama abusos domésticos vindo da parceira. Que tipo de líder lideraria uma família bem sucedida dessa forma? Simplesmente não lidera.
Então descarregam nas costas dos mais fracos, a sua família. Desse modo, precisamos voltar a fazer o que os muitos antigos faziam. Incutir a seguinte frase na cabeça de nossos meninos: homem não bate em mulher. E não apanha Ainda de que essa mulher. mulher seja desprezível. Não sofre Isso é violência covarde, doméstica. coisa de homem frouxo, que não tem força bastante, força moral para se controlar. Seus músculos, homem, foram feitos para que você trabalhe pela sua família, para que você proteja os mais fracos. Seus músculos não foram feitos para agredir os mais fracos. E se você não aguenta um tapinha, você não pode receber uma humilhaçãozinha, você não é homem bastante. Um homem precisa ser violento às vezes. A masculinidade inclui isso. Ele precisa ser violento contra um bandido que arremete contra sua esposa, contra um canalha que avança contra o mais fraco. Ele precisa às vezes ser violento nas palavras, contra canalhas, como Jesus foi. Mas ele não pode ser violento contra uma mulher, em hipótese alguma. Nem estando bêbado, não interessa. Tenham consideração para com as mulheres, por serem a parte mais fraca. Não deixem o feminismo, essa desgraça do feminismo, e todo mundo é igual, seja justificativa para que os homens deixem de ser cavalheiros. Que os ímpios façam isso, que os ímpios se utilizem da desculpa do feminismo para dizer, já que todas as mulheres querem direitos iguais, então toma um tapa na cara também de maneira igual. Que os ímpios façam isso, a gente entende. Quer dizer, não aceita, mas a gente acha normal, são ímpios, mas nós crentes não. Nós somos descendentes de Cristo. Nós aprendemos a carregar sobre nós mesmos a culpa de outros, como nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ensine o seu filho a ser homem o bastante. Homens protegem os mais fracos. Os mais fortes existem para proteger os mais fracos. Homem não bate em mulher. Mas o que você acha? Pode deixar seu comentário aqui, mesmo que você discorde. Escreva aqui o que você acha. O que você acha disso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Realmente, homens, não bate, não agride. Ok, a gente pode concordar, não é uma questão certa. Só que também não é sinal de virilidade, de macho, né, machismo. Não é questão de honra você ficar apanhando, você ficar aceitando humilhação. Porque na visão dele é isso. O ser macho, na visão do Rodrigo, é aceitar todo tipo de humilhação porque é macho. Porque foi para isso que foi feita a sua força e etc. Não. Seja forte o suficiente para caso esteja nessa situação, também sair. Não se deixem levar pelo feminismo. Inclusive na misandria. Não adianta querer combater o feminismo e apoiar a misandria, porque é um movimento de ódio aos homens. E a partir do momento que você fala que o homem tem que aceitar abuso, calado, porque isso aí é sinal de virilidade, você está apoiando o feminismo dentro das igrejas. Então, meus queridos, é isso. Esse vídeo é um vídeo assim, mais de revolta da situação, porque a igreja deveria estar ajudando a combater a misandria dentro da igreja. A igreja deveria estar orientando as irmãs a buscarem consciência, a buscarem os dons do Espírito para ter controle, para ter calma, para ter leveza, para ter feminilidade. Mas o que está acontecendo é que está ensinando as irmãs a serem empoderadas, feministinhas de merda, agressoras. Então, assim, não, isso não faz sentido, isso não vai de acordo com a Bíblia. Não vai. Então, não aceitem ninguém falar isso pra vocês. Porque, definitivamente, nessa questão, tem que se esforçar sim pra gostar de mulher. Porque se for pra tolerar abuso, meu querido, vaza, sai disso. Ok? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima.